Gurizada, o negócio é o seguinte, nos últimos 10 anos, nenhum jogo do Internacional foi tão importante quanto este enfrentamento com o Flamengo no próximo domingo à tarde no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas a direção, a comissão técnica e os jogadores do Internacional têm a dimensão do tamanho desta partida? Neste vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu vou rodar a vinheta e te convido para que você faça a inscrição no meu canal. Vai lá. Eu tô confiando que você fez a inscrição. Dá um like aí, dá um joinha que joga o meu canal lá para cima. Venha participar nos comentários, coloque aqui a sua opinião. Fique à vontade para divergir das minhas análises. E aqui, ó, nesse cantinho eu vou deixar o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, para você também me acompanhar lá nos bastidores do meu dia a dia, donos da bola, os meus churrascos e assados, gestão na Band. Vai lá também no Meneghetti Jornalista. Mas aqui no meu canal já está inscrito, pelo amor de Deus. Não adia isso, não deixa. Eu vou deixar para depois do jogo, eu vou deixar para hoje à noite. Cliquezinho ali no inscrever-se. Vem para cá, jornalismo esportivo com absoluta independência editorial, foco na dupla Grenal. O Internacional sabe o tamanho deste jogo? Os jogadores do Internacional têm a dimensão da importância desse enfrentamento com o Flamengo domingo à tarde no Maracanã, uma final antecipada do Campeonato Brasileiro? Eu conversei com um importante dirigente colorado e já vou te falar sobre isso. Mas olha só, na última década, nos últimos 10 anos, nenhum jogo foi tão importante quanto este Flamengo e Internacional. Depois da decisão da Libertadores 2010 com o Chivas e da participação do Internacional, que não foi boa, o jogo com o Mazembe no Mundial, o Inter foi eliminado na primeira rodada. Depois disso, nenhum jogo foi tão importante. O Internacional teve em agosto de 2011 o enfrentamento com o Independente, foi campeão da Recopa, é o último título representativo do clube. Em 2015 o Inter teve um jogo importante, semifinais da Libertadores da América, aquele Inter do Diego Aguirre com o Tigres, mas Inter e Flamengo é mais importante, porque haveria ainda um enfrentamento com o River do Galhardo ali, começando a sua ascensão continental. Em 2016... semifinal da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Lembram? A gente projetava um Grenal na decisão. O Atlético passou, o Grêmio passou e o Grêmio acabou. O Grêmio do Renato sendo campeão da Copa do Brasil. Ali foi o primeiro grande momento deste Grêmio do Renato. Em 2019... quartas de finais da Libertadores com este mesmo Flamengo. O Inter perdeu o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro por 2-0. O Inter estava segurando o empate até os 30 do segundo tempo, quando cometeu um erro lá no seu ataque, no contra-ataque. O Flamengo fez o primeiro, depois o segundo. No jogo de volta no Beira-Rio, 1-1, o Inter estava vencendo o jogo. E aí o Odair, claro, obviamente, colocou o time mais à frente, colocou o Sarrafiori, tirou um homem de marcação do sistema defensivo e o Flamengo chegou ao empate. O Inter parou no Flamengo nas quartas de finais da Libertadores de 2019. E aquele que é, no meu entendimento, o jogo mais importante até então. A decisão da Copa do Brasil em 2019 contra o Atlético Paranaense, segundo jogo do Beira-Rio. O Inter fez uma péssima partida, tinha o desfalque do D'Alessandro, o Internacional foi dominado pelo Atlético Paranaense e acabou entregando o título dentro do Beira-Rio para a equipe de Curitiba. Eu acho que esse jogo era o mais importante até então, desde 2010, desde a final com o Chivas, desde a participação do Internacional no Mundial. Nenhum jogo é tão importante quanto este enfrentamento com o Flamengo. O Internacional tem a chance de escrever um capítulo muito relevante da sua história. É verdade que não precisa nem ganhar a partida, o Inter joga também por um empate, mas daí teria a obrigação de vencer o Corinthians na última rodada ou de torcer por um tropeço do Flamengo com o São Paulo. Eu conversei esta manhã com um dirigente do alto escalão colorado e perguntei a ele assim, os jogadores sabem o tamanho desse jogo contra o Flamengo? Sim, Meneghetti, os jogadores estão muito focados. E ele até me disse que está impressionado com a concentração, com o foco do grupo de jogadores do Internacional, sabendo que o enfrentamento é difícil. Ele classificou o time do Flamengo como um timão. O Flamengo tem um timão e a gente não vai lá para administrar empate, a gente vai para o Rio de Janeiro para tentar a vitória, para tentar definir este campeonato brasileiro. O empate seria uma consequência. Ele falou que os jogadores do Internacional sabem que uma vitória no Rio mexe com a estrutura do clube do Internacional. Uma vitória lá mexe, foi a expressão usada por esse dirigente, com a estrutura do clube. Me disse mais, que os jogadores sabem que irão entrar para a história do Internacional se vencerem este campeonato brasileiro, seja agora domingo ou seja depois na outra quinta-feira contra o Corinthians. E mais, Meneghetti, a frase desse dirigente, eles querem entrar
para a história. Portanto, na palavra deste dirigente, os jogadores, os integrantes da comissão técnica e também o corpo diretivo do Internacional sabem a dimensão deste jogo. E este é um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês. O Internacional tem que saber o que está em jogo. E aí eu ponderei para esse dirigente assim: imagina se o Internacional tivesse mais 3 pontos na tabela do campeonato que poderiam ser alcançados com uma vitória contra o Sport no Beira-Rio. O Inter perdeu aquele jogo. O Inter estaria hoje 4 pontos à frente do Flamengo e iria com uma tranquilidade impressionante para o enfrentamento no Maracanã. Ele disse assim: Meneghetti, é verdade, tens razão. Mas por que não teve esse foco todo agora contra o Flamengo que teve contra o Sport? Aquele jogo serve de ensinamento. E aí ele reclamou da bola que saiu, acha que o Internacional saiu. Acho que foi um lapso aquele momento ali da expulsão do Wendel que desmanchou o esquema do Abel, o que esse dirigente me ponderou. Então a palavra usada para o jogo de esporte foi ensinamento. E eu fiz uma pergunta também, porque eu estou muito desconfiado desta lesão aí do William Arão, quebrou o pé, primeiro se disse que ele estaria fora do jogo, talvez pudesse jogar com o São Paulo, depois ele virou dúvida. E perguntei para esse dirigente: vocês estão acreditando na lesão do William Arão? Olha, Meneghetti, a gente está fazendo preparo aqui, independente disso, mas eu acho que sim. Eu acho que se ele vai jogar ou não, eu não sei, mas eu acho que ele teve a lesão e ele me ponderou algo interessante. Seria muito ruim para um hospital fazer toda uma simulação, né? A minha desconfiança, eu quero compartilhar isso com vocês, é que o Arão tivesse se machucado, mas aí tivesse dado uma dimensão maior. Tá fora do jogo, quebrou o dedo do pé e tal. E aí esse dirigente me ponderou: mas isso fica ruim para o hospital, né? Fazer uma simulação assim tão grande. Foi flagrado lá que ele entrou no hospital para ter atendimento. Pode ser. Eu não sei se o William Arão está fora do jogo assim com tanta certeza. Eu tenho a minha desconfiança, eu já vi Inter fazer isso, eu já vi Arce treinar com uma chuteira maior, estava fora do jogo e treinava isoladamente lá nos campos do Grêmio, no Cristal, numa final de Campeonato Brasileiro com a Portuguesa. Eu vi o Fabiano, simular lesão antes de Grenal decisivo do Gauchão 97. Faz parte e é absolutamente normal esse tipo de mistério. Eu tenho lá as minhas desconfianças. Mas o mais importante que esse dirigente me disse: o Inter sabe o tamanho desse jogo e o que estará em campo domingo à tarde no Maracanã. Se inscrevam no meu canal, deixem aí o like. Me acompanhem também no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.